Fala aí galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez na Bioeco Sports. Estou aqui com o Simons, é o meu parceiro, o cara que fez um milagre na minha vida, do Pedrão e na vida de muitos aí, com os treinos. E hoje a gente vai bater um papo, né? Um bate-papo, assim, mais tranquilo, mais descontraído, sobre a nossa retrospectiva e algumas pequenas dicas aí para vocês depois estudarem mais a fundo sobre treinos psicológico, vida pessoal, trabalho, organização, toda essa parte de treino e você poder encaixar e também ter um resultado bom, né? Não treinando muito para quem não tem muito tempo e para quem tem tempo treinar bastante e chegar onde quer. Simon, quer falar um pouco da Bioeco, um pouco do seu trampo, da galera que trabalha aqui? Não, acho que o pessoal acompanha bastante aí pelo canal as peripécias que acontecem aqui, né? Todos os elementos que fazem parte aí do Pedrão, show. Aqui temos Pedrão, temos Thiaguinho, temos Sérgio, Sebas, Doc, Neto, Brócolo, Som e por aí vai, e Luqueta. E nós, aqui dois. E fazia tempo que a gente não gravava, né? Até porque não tava tendo tempo. Não tava tendo tempo, né? E é legal isso, porque quando a gente começou a parceria lá em 2015, final de 2015... Tinha tempo pra gravar, né? Eu tinha e você tinha. E agora eu não tenho, você não tem. As coisas melhoraram pra todo mundo. Que as coisas melhoraram e deram frutos pra todo mundo. Isso é muito legal. É importante a gente estar fazendo essa conversa aqui hoje, porque a gente teve um semestre bastante atribulado, né? Quando a gente começou nem era aqui, né? Nem era aqui. Era num lugar bem menor. Era num lugar bem menor, bem mais acanhado. A gente tinha muito menos recurso, tanto do ponto de vista da estrutura da Bioeco, né? Como da estrutura de avaliação, de treinamento, de prescrição de treino, de conhecimento geral de todo o processo, né? Eu acho que foi extremamente engrandecedor esses anos que a gente vem convivendo, velho. Nossa. O que a gente pode começar falando, eu acho que a parte organizacional é uma coisa legal, que é uma coisa que a gente lutou muito no começo. Eu tinha mais tempo no começo, né? Aliás, de 2015 pra cá eu só trabalho com bike. Muita gente pergunta o que eu faço. Cara, hoje eu só trabalho com bike, material, vídeo, viagem, review, treino e é isso. E as coisas aumentaram muito de lá pra cá. Inclusive eu já fiz um vídeo, apresentei. Cara, tem gente trabalhando comigo, Mariana, o Breno, o Pedrão participa muitas das vezes. Então hoje o tempo é muito escasso. Então a gente precisa, na verdade, toda semana, todo dia, eu mando uma mensagem pra ele: Simão, cara, hoje não consigo, o que a gente pode fazer? Essa parte organizacional, quão importante é na vida de uma pessoa que treina, trabalha, tem família, mulher, esposo, esposa, filho? Eu acho que uma coisa importante, Rafa, que aconteceu esse ano, foi que tanto a quantidade de obrigações profissionais que você teve com a bike aumentaram, como a complexidade dos desafios aumentaram muito, tá? Então, lá em 2015, 2016, 2017, a gente tinha provas regionais, algumas de um dia, 50, 60 quilômetros, algumas provas de etapa, tipo Raca, e daí o negócio começou a crescer pro Transandes, depois foi pro Lalayenda, depois foi o Brasil Ride. Agora fudeu de E esse ano aqui as coisas ganharam uma complexidade muito grande. E ao mesmo tempo isso foi muito legal pelo seguinte: quando a gente firmou o nosso trabalho junto, lá por volta de 2015, a ideia era fazer o seguinte: não era treinar um atleta. Exatamente, esse é o intuito. O intuito era treinar uma pessoa comum, que não tem recursos para ter todas as bikes do mundo, nem todo o potenciômetro do mundo, nem está... Não tem 8 horas por dia para treinar, como os atletas treinam, né? E para descansar, e não tem toda a alimentação disponível que os atletas têm. Ou seja, era criar uma situação real que os seus telespectadores aí, ou os seus... se vejam na mesma realidade e vendo o que é possível, tá? E eu acho que esse semestre aqui foi onde a gente conseguiu essa realidade nua e crua assim, mais próxima possível.
em anos anteriores a gente tinha um pouco mais de espaço de tempo para treinar e ao mesmo tempo a complexidade das provas não eram tão grandes. Sim, tá? exatamente. Esse ano aqui, principalmente com o evento que tá por vir aí. Os volumes aumentaram, né, velho? Prova todo mês, 3, 4 provas grandes, 6, 7 dias. Que envolvem planejamento, envolvem não só o treinamento físico, mas vários outros aspectos para sustentar a performance durante provas de etapas, que são vários dias. E principalmente esse evento que está para acontecer aí nas próximas 2 semanas, que é a prova do INCA, que talvez seja, pelo menos acho que o desafio profissional meu, mais complexo e que mais me deixou tenso assim no semestre. Então, o que foi legal desse ano para mim profissionalmente? A gente tentar estabelecer metas no ano, e o INCA foi a meta principal desse semestre. Tudo bem que agosto é mês 8, mas assim, nos preparamos para ele todo. E com várias outras diretrizes durante o semestre. Teve a prova da Road lá na África do Sul. Teve o Chile no começo do ano. Teve o Chile no começo do ano. Teve Portugal. Teve a Aparecida. Foi crucial. Que já foi mais no naipe do INCA. Os bikepackings que, nossa, foram muito importantes. E dentro de um contexto, além de tudo, tem mais a série de compromissos profissionais que você estabeleceu, que aumentaram, galera, com muitas viagens. Muitas vezes, assim, não dá tempo de treinar, que nem assim, beleza, a semana tem 7 dias, mas, cara, tem um evento na quinta. Eu saio de casa na segunda já não treino. Terça eu chego e já não treino. Vou treinar tipo, quarta se rolar, quinta evento, sexta viagem, sábado e domingo tamo indo. Não quero rodar, curtir, e aí chegam os treinos e... Não, então, tudo envolvendo bicicleta, né? Tudo envolvendo bicicleta. Porque muitas vezes eu escuto comentários assim, não, mas o Rafa só faz isso. Mas não faz só isso. Velho, é um trabalho. É um trabalho. O amor é grande, mas, velho, é um trabalho como qualquer outro. Eu só não passo o dedo ali no ponto e tal. Mas, cara, eu tenho clientes, tenho trabalho, tenho compromissos, tenho que entregar as coisas, então tem que produzir o material. As coisas acontecem dessa forma. O desafio maior em relação aos treinamentos para esse ano foi que a gente tinha provas de etapa, tipo foi o Transandes e foi Portugal, e ao mesmo tempo a gente tem uma prova longa que tem começo e não tem fim, que é o INCA. Não tem meio, não tem etapa. Então o INCA, para quem não sabe, é uma prova que você larga. Você tem 1.650 em 10 dias para completar. Se você vai dormir, se você vai comer, você vai engatinhar, você vai andar de bicicleta, se a bicicleta vai andar do seu lado, você se vira. Tá? Come onde você quiser, ninguém pode te ajudar. O lance dessa prova é esse, você ser autossuficiente. Então, uma prova com uma complexidade dessa, do ponto de vista fisiológico, a primeira atenção minha foi melhorar o máximo possível a sua resistência aeróbia. O endurance que a gente para você conseguir sustentar um nível de esforço alto, utilizando sempre o seu limiar aeróbio. Quanto maior for o seu limiar, quanto maior seu limiar aeróbio, você vai conseguir quanto maior seu limiar aeróbio, você vai conseguir sustentar uma intensidade de esforço por mais tempo, utilizando só gordura e oxigênio para a produção de energia. Uma demanda de energia menor, no caso. Você vai utilizar um substrato energético mais eficiente para esse tipo de prova. Tá? Então você vai conseguir ter uma autonomia muito grande sem sobrecarregar a musculatura, sem sobrecarregar as articulações. A realidade, sem ficar muito fadigado pro próximo dia. Tá? Então não vai ser uma prova que a gente vai precisar de você com potência, atacando na subida. Até porque lá, galera, o ritmo vai ser o outro, né? Então assim, a gente vai ter 11 horas de pedal, 12 por dia. Não vai ser aquele negócio, sabe? Então serão 6 horas subindo ali. O negócio é muito mais paciência, muito mais cabeça. Administração da energia ao longo do tempo. Foi o que a gente estava falando semana passada no último treino. Então, em relação a isso, os bikepackings, eles vieram muito a calhar. Porque foram vários dias que você pedalou, teoricamente sem compromisso, mas por longos períodos, numa intensidade mais baixa, com mochila nas costas e testando vários outros aspectos que vão ser decisivos lá. Alimentação durante o pedal, que não é uma coisa simples, de estar comendo e já voltando a pedalar.
isso precisa de uma adaptação. Comendo tudo por meio do caminho. Comer pedalando, coisas que não é... Coisas que não é o que a galera utiliza normalmente, gel, bananinha. É comer um pão, comer um ovo, um omelete, comer um salgado, um lanche. Porque são situações que vão acontecer lá. Exatamente. E não é sempre, e não é qualquer pessoa que no meio de um pedal consegue comer, sei lá, um misto quente e sair pedalando de novo. Ou sair pedalando e comendo. Isso precisa de uma adaptação, precisa de um treino. A outra questão, acho que fundamental, que os bikepacks, tanto da Canastra quanto para Florianópolis, foram muito importantes, foi a questão do psicológico, de estar pedalando ali sozinho, longas distâncias, só com você mesmo, com seus fantasmas, com seus sonhos, com as suas perspectivas. Vocês viram aí, chuva, frio, tudo. Tudo, porque lá você vai estar sujeito a passar por tudo isso e por muitos períodos acho que você vai estar pedalando sozinho. Embora o Breno vá com você. Mas um vai desgarrar. Um vai desgarrar, enfim. Então, as situações do bikepacking, tanto do ponto de vista fisiológico, para a prova do Inca. Bem reais e que vão ser muito bem utilizados. Vão ser bem utilizados, tanto do ponto de vista fisiológico, do que o bikepacking contribuiu para a performance sua no Inca, quanto do ponto de vista fisiológico e nutricional, de você estar sujeito a essas várias situações eu não passar mal, beber qualquer coisa, comer qualquer coisa. Ou passar mal e ainda conseguir sustentar aquilo lá, se virar com aquilo, porque são situações que você vai estar exposto lá. Obviamente tem situações que a gente não conseguiu prever nos treinos, tá? Por exemplo, a temperatura lá vai ser outra, a altitude lá vai ser muito mais extrema, terreno, e assim, especificidade da prova que a gente só vai conseguir ver como vai ser na prova, tá? A gente tenta minimizar o máximo possível das variáveis do que pode acontecer. Então, mas cara, é impossível você estar 100% preparado para um negócio que você não conhece. Né? Não, e assim... terreno que você não conhece, então E com uma distância, com um tempo e com variáveis que a gente não consegue prever, né? Por mais que quem já tenha ido na prova, talvez já conheça o terreno e tal, tudo, muda o tempo, muda o clima... E outra... Muda seu psicológico. Muda tudo, muda tudo. Agora um negócio legal, esse lance do psicológico, cara. Você sabe que, cara, o Pedrão e eu, por exemplo, somos meio preguiçosos. Às vezes a gente não quer treinar, ou eu tô lotado de trampo e eu mando mensagem pra ele, nossa, eu tô desanimado, que nem eu gravei um vídeo esses dias, cara, eu tava desanimado pra sair, falei, nossa, eu preciso treinar, porque, cara, tem um negócio importante lá na frente. Como que, tipo, você e o Thiaguinho e a galera que passa o treino com a galera, principalmente de bike, como vocês lidam com isso? Quando eu chego e falo, nossa, irmão, tô desanimado, cara, tô desmotivado pra treinar, cara, o que eu faço? Ô Rafa, eu acho que aí tem muito uma questão de feeling e de experiências com as diversas situações, tá? A gente tem uma facilidade porque... Tudo bem que a gente fala muito por telefone, pelo WhatsApp, a gente se vê sempre, mas a gente se vê com bastante frequência. Então tem, por exemplo, tem alunos nossos que estão lá em Recife, estão em Fortaleza, estão em Curitiba, estão em Joinville, e a gente tem o contato pelo WhatsApp, que o áudio ainda dá mais informações do que a escrita. Você consegue sentir um pouco mais. Você consegue sentir um pouco mais, mas nada substitui o contato pessoal, né? Às vezes você fala que você tá com preguiça, eu olho pra você tá com preguiça, mas você tá com um aspecto, fala assim, tá com preguiça, mas ele tá vagabundeando. Às vezes você fala que você tá cansado, eu olho pra você e falo assim, não, o cara tá cansado mesmo, então eu preciso dar uma aliviada. Então acho que tem muito disso. E muitas vezes é importante, voltando novamente àquela questão, a grande maioria dos nossos alunos não são profissionais do ciclismo ou estão intencionando ser profissionais do ciclismo. Eles gostam de competir, eles treinam, entre aspas, como profissionais, mas eles têm uma vida paralela, tá? Então, tem o menino, vou dar um exemplo aqui, o Pedrinho, que ele tá com 16 anos, ele tá querendo seguir no ciclismo. Então, com ele, o Thiaguinho não aparta muito, não. É outro trabalho. Quando ele chora um pouco, não ajuda ele a secar a lágrima, não. Agora, tem outras situações que às vezes você vê que o cara não tá conseguindo cumprir o treino, ele tá ficando frustrado.
E aí é hora de, tipo, aliviar um pouco o treino, falar com o cara. Fazer atividades diferentes ajudam também. Fazer atividades diferentes, explicar pra ele não ser tão... não se cobrar de forma tão intensa. Muda o treino, às vezes muda a musculação. Troca o dia do treino também. Troca o dia do treino, às vezes tenta lançar um desafio, às vezes o cara tá meio sem meta. Vamos criar uma meta, pode ser qualquer outra coisa. Emagrecer, vamos fazer um desafio X lá, vamos completar uma travessia, vamos fazer um caminho da fé, vamos fazer 200 quilômetros, que é uma marca que você sempre quis fazer. Criar uma motivação e às vezes entender que o cara tá com outros problemas, tá com problema familiar, tá com problema no trabalho, e daí não é hora de estressar. Sim. Por outro lado, tem situações que a gente percebe que isso é muito comum quando as pessoas começam a ir bem nas provas. E principalmente nas provas mais regionais, que são as provas mais simples, o cara começa a ir bem e fala assim, agora eu tô ali. E daí o cara vai para uma prova que envolve já um número maior de participantes, que vem gente de fora. Um nível mais elevado, certo? Daí toma uma pancada lá, mas eu achei que tava bem, eu sei que você tava bem, só que você fez bem aqui, e depois olha como foram essas semanas aqui. E aí a questão da planilha, quando ela é feita individualizada, ela funciona da seguinte forma: você consegue captar o espírito de cada um, onde cada um é melhor e tudo isso. E o que ele está vivendo naquele momento. O Pix também, ele fala, se você preencher certinho, ele já tem uma boa base. Já ajuda bastante. O Training Peaks, para quem não conhece, é uma plataforma de treino onde a maioria da galera que treina, hoje em dia, vários esportes, né? Não só ciclismo. Não só ciclismo. Mas é muito completo, cara. Depois um dia nós vamos fazer... Vamos fazer um só sobre o Training Peaks, Bom, agora eu queria que você falasse um pouco, como nós aqui gostamos pra caramba de prova de mais de um dia, provas por etapa, e isso é um lance, como a gente estava conversando em off aqui nos bastidores, tem crescido muito no Brasil, né? No Brasil ainda é um mundo novo esse lance de stage races. Um exemplo, na África do Sul tem mais de 60 provas dessas no ano. É mesmo? Velho. Lá tem mais de 60 provas por estágio. Caramba! E aqui a gente tem muito pouco ainda, né? Tá se criando esse formato. E a galera tá tomando gosto, porque é legal você ficar internado lá e pedalar vários dias, se dedicar somente ao pedal. Eu queria que você desse um geralzão assim de como a pessoa pode começar com isso, né? Primeiro pesquisar uma boa prova, lógico. A questão principal é definir a prova. Quando a gente define a prova, a gente disseca quais são as características dela e quanto tempo a gente tem para treinar. Então, prova de estágio, ela tem que ter o cuidado, quando escolhida, de ser escolhida com antecedência, porque é diferente de prova de uma etapa que, vou fazer daqui um mês. Você consegue organizar o treino minimamente para que um mês o cara vai lá e... Queria um exemplo, a prova de 3 dias que eu vou lá em São Francisco de Paula, a Trail Race Bike Ultramarathon, são 3 dias de prova. Tipo, a pessoa vem aqui, quantos meses de antecedência, mais ou menos, a pessoa tem que vir para ir razoavelmente bem, terminar bem, sem se matar tanto? Fazer a prova de forma... Sem ser muito competitivo. 3 meses, assim, 12 semanas é um período de tempo que dá para trabalhar bem para aqueles que já pedalam. Sim, tá? Pro cara, periodicamente. Pro cara que já tem uma experiência, que já participou de uma prova ou outra, que participa de provas de um dia só. O mínimo de técnica possível. Acho que 3 meses assim é um tempo bom para trabalhar. Lembrando que provas de etapa, elas envolvem um aspecto básico, que é pedalar forte dias seguidos. Sim. Então, quando a pessoa define que vai fazer uma prova de estágio, ela tem que ter em mente que ela vai ter que estar pedalando de forma seguida alguns dias da semana. E tentar manter uma constância nos dias. Nos dias. Porque não tem como você pedalar tipo segunda, quinta e sábado e querer para um Brasil Rally que você vai pedalar 7 dias seguidas com distâncias longas. Vou sair que nem um doido já no primeiro dia. No primeiro dia. E não ter mais cartucho para os outros todos os dias. Então a questão assim, é estabelecer a prova, dissecar as características da prova. Tem umas 12 semanas de trabalho aí focados com musculação, com ciclismo, treino específico, alimentação também, então, né? A galera acha que é simples, na verdade, mas quando a gente vai quando eu chego e falo, você não tem essa prova, aí ele já cria uns cabelos brancos a mais, aí ele tem que ver tudo isso, cara, já me policia na comida, me policia no treino, então... Já altera a musculação. Cara, a musculação, galera, é uma coisa que eu odiava fazer. Ainda assim tem dia que eu não gosto, mas cara, é de suma importância que ajuda demais, velho. Ajuda muito mesmo. Aí tem também o lance, galera, da musculação, como a gente tava falando, a gente mudou todo o meu treino da musculação pro Inca Divide, né? Então assim, a gente fazia um estilo, tinha determinados exercícios, a gente
mudou totalmente. E o pior de tudo é quando tem o cara do seu lado, ele ficava me acompanhando o tempo todo, então não dava pra comer bola em nenhum exercício. Ficava fácil, anilinha. Foi interessante você tocar nisso, Rafa, porque muita gente usa a musculação apenas como algo adjacente ao ciclismo e a gente pode usar a musculação como algo a ampliar a sua performance no ciclismo, tá? Que nem, como você falou, de acordo com as provas que a gente estabelece no ano, e se você for ver o seu ano passado, a musculação era bem diferente desse ano, tá? Era uma musculação muito mais voltada para potência, realizada com alta velocidade. Como o INCA, o objetivo principal desses primeiros 8 meses, a gente trabalhou muita resistência aeróbia na bike e a gente trabalhou muita força máxima na musculação para melhorar a sua economia de esforço. Então a ideia foi a gente aumentar a sua resistência aeróbia e fazer com que pedalando você gaste o menos energia possível. Porque eu vou estar mais forte. Porque você vai estar mais forte. Então, e outra coisa importante que ele trabalhou muito, a questão de sustentação de abdominal, quadril, porque você vai ficar muito tempo em cima da bike. Então todo o fortalecimento aí de quadril, de lombar, de cintura escapular, de cintura pélvica, a gente trabalhou muito no seu treino, junto com os treinos de força máxima. Então, galera, a musculação chora, mas faz, tá? Chora, mas faz, né? Vale a pena. Bom, acho que é isso. Não vai ficar muito longo já, tá com mais de 20 minutos esse vídeo. É um bate-papo legal, mas, cara, se a gente fosse ficar aqui falando sobre isso, vira um super documentário. Vira um... E o mais legal de tudo é que, assim, cara, dá resultado. Em 2015 eu comecei, já pedalava, né, sozinho, algumas poucas provas, mas não era a mesma intensidade. E hoje eu curto muito mais a prova, me divirto muito mais, lógico, tem algumas que não, mas na maioria delas eu me divirto muito mais porque eu tô mais preparado. Quando o Pedrão tá junto, a diversão é garantida, né? Mas assim, eu me divirto muito mais hoje porque eu tô mais preparado, fisicamente, psicologicamente principalmente. Acho que o psicológico é uma coisa assim, é 50-50, não adianta, cara. Então se você não tá em dias bons, mas tá com o corpo em dia, o teu cérebro não vai mandar boas vibrações pro músculo ali, infelizmente não vai virar, cara. Então... E Rafa, tem um ponto importante, assim, desses anos que a gente tá trabalhando junto e que demorou pra gente ajustar. Demorou mesmo. Que foi a questão da alimentação, hidratação, suplementação antes e durante as provas. Era muita treta, né? Assim... Vomitei em prova. Teve muito erro e acerto. A Bruna acho que deu uma boa ajustada quando você trabalhou com ela. Mas hoje, quando você vai pra uma prova, você nem titubeia mais. Eu não preciso nem ficar falando, pegou o gel, pegou isso, pôs a malta, não. Você já automatizou uma forma de como vai ser a sua suplementação de energia durante a prova. A experiência que a gente vai acumulando, na verdade, tanto você passando nos treinos e eu fazendo as provas, né? Cara, chega uma hora que é automático. Você fala, tem uma prova de 5 dias. Cara, eu já sei o que vou comer no primeiro dia, que eu vou comer no segundo, no último. Então, assim, a receita do bolo já tá feita. Só precisa do fermento. O fermento tem que estar não, e essa autonomia você só ganha fazendo. Exatamente. Por isso que eu insisto com a galera, assim, muitas vezes a galera marca algumas provas antes da prova principal, daí o cara fala, eu tô cansado, não vou. Eu vou lá porque não quero tomar na cabeça. Mas, cara, é lá que você vai treinar isso, é lá que você vai pôr o gel que vai te fazer mal, daí você vai falar assim, esse gel aqui eu não vou usar, vou testar outro. É lá que você vai usar a cafeína. Algumas pessoas respondem super bem a cafeína, outras não. Daí o cara toma cafeína e ele se sente mal. Bom, essa cafeína a gente não vai poder usar. Quando ele deixa para testar tudo isso na prova principal e der errado, daí já era. Exatamente. Tudo que você vai fazer numa prova, você já tem que ter testado antes, Então, cara, fica aí algumas dicas aí, ó. Vocês pedem muita dica de treino, muita dica de alimentação. A gente dá a dica que vocês têm que, entender, interpretar bem e usar aí o que a gente passa. Mano, obrigado. Valeu, obrigado você, bro. Eu viajo agora e nos vemos daqui um mês. Torçam por mim, Thiaguinho. Thiaguinho tá ali te filmando aí. Torça por mim, Thiaguinho. Galera, é isso então. Agora tem mais um treino longo pra fazer aí. Tô querendo matar ele, brincadeira. Vou fazer assim. Se bobear até vou junto uma parte, né? Não, vambora. E aí agora, partindo de Vibe e aí muitas outras. A meta dessa prova é sobreviver. Depois disso aí, velho... A segunda meta é sobreviver bem. Mas é isso, muito obrigado, mano. Valeu, Rafa. Valeu por tudo aí, pelos treinos, por toda essa parceria aí. É nóis, nos vemos. Rasta Peru.